Bom dia, boa tarde, boa noite, meu consagrado e minha consagrada. A gente está hoje em mais um episódio do Bem-Estar Capital, nessa época de pandemia, onde a gente tenta fazer o possível para ficar vivo e se isolar e respeitar as regras de isolamento. No episódio de hoje, a gente está na série de políticas públicas e reformas. É uma série que a gente está continuando desde o ano passado, onde a gente tenta trazer especialistas para debater reformas essenciais do nosso ordenamento institucional, seja ele jurídico, seja ele executivo ou mesmo econômico. Hoje a gente tem a alegria de trazer o professor Túlio Viana. O Túlio é professor da Universidade Federal de Minas Gerais na área do Departamento de Direito Penal, onde ele tem um mestrado e um doutorado na matéria. Para conversar com o Túlio hoje, a gente trouxe o Gabriel Nunes, do Liberais e Evolucionários, e temos eu também, o Gelson Almeida, o frequente da situação. Túlio, por favor, se apresente ou faça um comentário a respeito. Bom, boa noite, Gelson, Gabriel. Queria agradecer inicialmente o convite, participar, um prazer estar aqui no programa e dizer que esse tema é sempre muito desafiador, né? Porque ainda mais nos momentos no momento político que a gente vive, mas é um tema muito bom de ser tratado, né? Então, assim, fico feliz. Eu acho que talvez a gente possa começar com uma breve exposição, né? E aí a gente passa para o mais importante, que são realmente os debates em relação ao tema. Bom, o que se pode dizer sobre descriminalização das drogas, eu acho que no primeiro momento é que quando a gente usa a expressão drogas, a gente fala de coisas às vezes muito diferentes. Quando a gente coloca a expressão drogas, fica parecendo que são substâncias muito parecidas, quando na verdade elas são muito, muito, muito diferentes, né? Se a gente pegar, por exemplo, o próprio álcool, que é uma droga lícita, e se a gente compará-la com o tabaco, que também é uma droga lícita, nós vamos ver que a forma de consumir é diferente, os efeitos são diferentes, psicotrópicos, o tipo tanto o tipo de dano à saúde quanto o tipo de efeito psicotrópico é muito diferente no organismo, né? Então, da mesma forma, quando a gente fala de maconha, né, que é completamente diferente, por exemplo, de cocaína, que é diferente de crack. A cocaína e o crack até que tem muita semelhança, mas se a gente pegar a heroína, por exemplo, cocaína, não tem nada a ver, né? Ou drogas psicotrópicas, como o LSD, por exemplo, que são alucinógenas. Então, assim, o senso comum reuniu sobre o nome de drogas substâncias muito diferentes, né, que tem algumas similitudes, causar dano à saúde, talvez o efeito psicotrópico, né, mas não tem muito além disso. Né? E é pior, muitas vezes sob um nome falso. Eu acho que é bom já esclarecer desde logo para as pessoas que estão nos assistindo que quando se fala, por exemplo, entorpecente como sinônimo de drogas, isso é um erro primário. Né? Entorpecentes são as drogas que entorpecem. Você pega, por exemplo, uma heroína é entorpecente, a morfina é entorpecente. Ela causa torpor no organismo. Né? Tanto que você vê aqueles quadros lá do sujeito fumando ópio, ele já está deitado. Porque quando o negócio bate, se ele estiver em pé, ele pode cair e bater com a cabeça. Né? Então, essas drogas, sim, são as drogas chamadas entorpecentes tecnicamente, corretamente. Mas o crack, por exemplo, não tem nada de entorpecente. É um estimulante. Cocaína é um estimulante. O café é um estimulante. Né? Então, assim, nós temos drogas com efeitos muito diferentes. Drogas que estimulam e drogas que entorpecem. E tem drogas que ainda provocam alucinações, né? Ou alterações da percepção de uma forma geral. Então, não dá. Eu acho que o primeiro erro em se traçar essas políticas públicas, como se faz hoje, não só no Brasil, isso não é um problema nosso exclusivo, do mundo de uma forma geral, é pensar nas drogas como uma coisa muito única, muito parecida, quando na verdade elas são muito diferentes, elas têm características diferentes, elas provocam coisas diferentes no organismo. Né? E aí quando você proíbe todas elas, coloca elas todas no mesmo balaio, proíbe, e pior, ainda impõe uma pena igual. A pena para o sujeito que vende a maconha é exatamente a mesma pena do sujeito que vende o crack. Quer dizer, é um negócio surreal, né? Se você pensar na diferença de dano que a maconha provoca e o crack provoca no organismo humano. Então, eu acho que o primeiro ponto é, se a sociedade quer criminalizar as drogas, ela primeiro tem que entender que
o que são drogas, quais são as drogas mais perigosas, quais as drogas menos perigosas, e aí sim a gente pode fazer uma discussão séria sobre políticas públicas em torno de drogas, né? E aí nós vamos buscar separar algumas drogas que poderiam entrar, digamos assim, na fila para serem descriminalizadas de uma forma mais rápida, mais urgente, e outras drogas que poderiam aguardar, talvez, um segundo ou terceiro momento para que elas pudessem ser descriminalizadas, porque elas teriam, digamos assim, uma repercussão social um pouco maior pelo dano que provocam, etc. Né? Uma coisa importante quando se fala em drogas é pensar o quanto que elas são tóxicas ao organismo humano. Né? Agora, essa toxicidade ela tem que ser dividida em dois tipos. Uma toxicidade aguda e uma toxicidade crônica. Né? Então, você muitas vezes... Pensa um cigarro, por exemplo. Ninguém morre de overdose de cigarro. Não existe o tabaco, né? Ou a maconha também. Ninguém vai morrer de overdose fumando um baseado. Não existe isso de morrer de overdose. Existem drogas que matam de overdose, matam com uma única dose. Quando eu falo overdose, estou pensando em uma única dose, uma dose maior que seja. Né? O próprio álcool. A pessoa pode consumir durante uma noite inteira o álcool, entrar em coma alcoólico, e se não tiver um pronto atendimento, ela pode vir a falecer. Né? Mas existem outras drogas que matam de overdose, que são famosas, né? A cocaína, o crack, por exemplo, né? Matam de overdose. Mas elas são poucas. Se você pegar uma tabela falando quais as drogas que matam no uso agudo, vamos dizer assim, né? Então, aquela toxicidade que mata de uma vez por overdose é de um grupo muito restrito de drogas, muito restrito. Inclusive o álcool, que é uma droga lícita, está entre elas. Tá? Mas a maioria das drogas não matam numa overdose. Elas provocam, sim, danos ao organismo, né? No que a gente chama de toxicidade crônica, e esse dano vai se dispersar ao longo da vida. Se o sujeito usa com mais frequência, ele vai ter mais probabilidade de sofrer esse dano. Vejam, vou pegar mais um exemplo de uma droga lícita para que a coisa fique clara. O tabaco. Todo mundo sabe que tabaco provoca dano à saúde. Se você está assistindo e acha que não, que é uma conspiração, sei lá, que não querem que... É falta de informação, é simplesmente isso. Claro que o tabaco provoca dano à saúde, mas ele é lícito, porque as pessoas, né, a sociedade entende que as pessoas são livres para decidir se elas querem ou não pagar o preço com a saúde dela em relação a essa droga. Né? Então, ele não mata de overdose. Se você fumar, sei lá, um maço de cigarro, você não vai morrer. Num dia você não vai morrer. Você pode, ao longo do tempo, contrair câncer, contrair uma série de doenças, e aí você vai acabar falecendo. Mas essa é uma toxicidade crônica, que ao longo do tempo a pessoa pode adquirir uma doença. Então, muito do que se fala em relação a drogas é baseado na ideia da overdose. Ou seja, da toxicidade aguda. Né? Se fala drogas matam. Quando a pessoa fala drogas matam, não é. O álcool mata, se pensasse também. O tabaco mata. O álcool provoca overdose. Pode, especialmente um destilado, né? Dependendo do destilado, pode provocar uma overdose e o sujeito morrer. Né? Então, esse eu acho que é um ponto. Entender se a gente proíbe por conta da toxicidade aguda ou da toxicidade crônica. Esse é um outro ponto. E, finalmente, nós temos um elemento que sempre é colocado na mesa, que é a possibilidade das pessoas se tornarem agressivas e praticarem crimes sob o efeito de droga. Isso é sempre colocado na discussão em relação às drogas. Mas se você pegar também e colocar as drogas na mesa e os efeitos dela, nós vamos ver que são poucas drogas que vão realmente deixar o sujeito, vamos dizer assim, mais agressivo. E o álcool está entre elas. Só para deixar bastante claro também, o álcool está entre elas. Tá? Mas se a gente pegar aí, tem a cocaína, o crack, né? Sendo a cocaína e o crack colocadas ali, dependendo da situação do uso, elas podem deixar o sujeito mais agressivo, sim. Né? Agora, a maioria absoluta das drogas não vai deixar o sujeito... A maconha, por exemplo, não vai deixar o sujeito mais agressivo. Pelo contrário, corre o risco dele ir praticar um crime e ficar rindo lá, ser preso imediatamente. Né? Então, vejam, o importante é, para se discutir política de drogas, nós temos que entender o que são drogas, quais as drogas provocam o que no organismo humano, e aí sim a gente pode fazer uma discussão um pouco mais séria. Né? Porque se a gente pegar droga a droga, efeito a efeito no organismo humano, a maioria dessas drogas que hoje são criminalizadas não se justificaria a criminalização.
tá? Eu não vou dizer todas 100%, ainda que, em última análise, isso, ao meu ver, num futuro, seria 100%, mas para a gente descriminalizar, digamos assim, amanhã, e não ter nenhum clamor social, dá para você descriminalizar 80% dessas drogas, e a sociedade nem perceber a diferença. Esse que é o ponto. Não é? Então, eu acho que o essencial em relação às drogas, de uma forma geral, é essa. A primeira mensagem que eu gostaria de deixar a todos é: nós temos que entender o que nós estamos fazendo, não é? O que a gente quer com isso. Não é? A gente quer evitar overdose, a gente quer evitar que ao longo do tempo a pessoa contraia uma doença, a gente quer evitar que a pessoa pratique um crime sob efeito de drogas. O que é exatamente que a gente quer? Né? Porque no momento em que a gente coloca sobre a mesa, olha, eu quero evitar que as pessoas fiquem agressivas e pratiquem crimes. Então, peraí, vamos ver. Que drogas aí que podem provocar esse efeito? Né? Muito limitado. E aí talvez muitas tenham que sair, talvez o álcool tenha que entrar. Mas aí fica a pergunta, será que a sociedade está disposta a fazer essa troca? Né? Será que estão? Né? Eu particularmente não estou, eu não acho que o álcool tem que ser criminalizado, longe de mim. Né? O que eu estou dizendo é, nós temos uma droga hoje extremamente lesiva, indiscutivelmente extremamente lesiva, sem qualquer moralismo, mas provoca danos crônicos ao organismo, provoca efeitos psicotrópicos, o sujeito bate o veículo e mata muitas vezes sob efeito do álcool, ele agride a esposa muitas vezes sob efeito do álcool, uma série de coisas, né? Mas a sociedade paga esse preço porque ela acha que as pessoas têm que ser livres para poderem consumir o álcool. A grande hipocrisia da coisa é que isso vale para o álcool, não vale para outras drogas. Então, isso é algo que a sociedade precisa ajustar. Né? A história não está fechando, não está uma discussão racional em torno das drogas. Né? Ou criminaliza tudo ou não criminaliza nada. Né? Então, esse é o ponto. Eu não sei, eu acho que talvez a gente possa passar para as perguntas, para um debate aí, mas eu acho que a primeira mensagem é essa: vamos separar. Vamos tirar da caixinha esse tanto de todas as drogas e falar, vamos discutir as alucinógenas, vamos discutir as entorpecentes, vamos discutir as estimulantes, e aí a gente já começa a separar, não é? A gente põe as estimulantes de um lado, as entorpecentes do outro, talvez a sociedade chegue a uma conclusão de que as entorpecentes devem ser liberadas e as estimulantes não. Mas é uma discussão política, pelo menos com base em evidências. Né? A gente tem que parar de discutir politicamente com base em achismos, com base em tabus, com base em preconceito. Drogas fazem mal. Isso é uma afirmação genérica que não diz nada. Né? Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo com base em evidências científicas e, a partir daí, construir as leis em torno dessas evidências. Né? Eu acho que, para início de conversa, era isso. Não sei o que vocês acham. Ô, Gabriel, você tem algum comentário a fazer sobre isso? Eu acho que não. O Túlio começou muito bem, acho que ele deu uma boa introdução para tudo que a gente vai ter para falar aí. Cara, ele deu uma introdução excelente, eu consigo puxar essa introdução para nossa primeira pergunta, cara, porque ele estava falando do rol de toxicidade das substâncias. A questão é que hoje no Brasil a gente não criminaliza especificamente cada droga em si, que é um grande problema, a gente vai para a generalização. A gente criminaliza tóxicos. Então, o que delimita o que é tóxicos? A limitação de toxicidade está numa portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Bom, e com base nos últimos momentos que a gente tem hoje, a gente percebeu o vasto poder da Anvisa, seja para aprovar a importação de insumos, aprovar vacinas e etc. Então, a Anvisa também tem essa questão de drogas na mão dela, porque é ela quem administra o rol de toxicidades. É com base nela que a gente tem noção de elementos tóxicos que são proibidos, que incidem na lei penal, na lei de tóxicos, ou então naqueles que são liberados via receita médica, ou então naqueles que são liberados em uma farmácia em si. Hoje, a gente tem duas frentes para a descriminalização das drogas principais. A gente tem uma infinidade, na verdade, mas duas que realmente têm lógica. A primeira é via abolição da norma penal, abolição da lei de tóxicos, literalmente descriminalizando a conduta, e uma segunda infralegal, que é alterar essa portaria da Anvisa a respeito da toxicidade, que é onde se delimita quais elementos tóxicos são criminalizados e quais são vendidos via prescrição médica. Eu queria que o Túlio comentasse a respeito dessas duas medidas, a descriminalização via abolição do tipo penal e a descriminalização via alteração do rol de tóxicos da Anvisa. Qual você acha que ele é mais verossímil ou adequado para o momento brasileiro?
É uma ótima questão, até porque a Anvisa, ela é uma agência técnica, né? Ela é uma agência que, em tese, ela vai se basear com critérios científicos para definir quais drogas realmente são lesivas. A grande questão que está por trás disso é que, às vezes, atrás desse rótulo técnico, existe um juízo de valor moral e existe um juízo de valor político também. Né? Quando a gente fala que uma determinada droga faz mal à saúde, quem está valorando se esse mal é suficiente para ser criminalizado ou não é um técnico, é um cientista, vamos pôr assim. Né? Mas essa é uma decisão que tem que ser política. A ciência pode nos informar quais os graus de lesividade que uma determinada droga provoca. Agora, a decisão soberana, se a sociedade deve ou não arcar com isso, se ela deve liberar e assumir os riscos dessa liberalização ou não, não é uma decisão científica. Essa é uma decisão política. Uma decisão política que precisa ser informada por critérios científicos. Mas não é o cientista que toma a decisão. É basicamente quando o médico chega para você e fala assim, olha, você tem uma doença. Se você não operar, você vai morrer. Mas você pode escolher não operar e aí fazer um tratamento paliativo para ter uma morte digna. Então, assim, o que a ciência pode nos fazer é nos informar, mas a decisão em torno disso, ela é uma decisão política. Não deveria nunca caber a um órgão burocrático, um órgão técnico, vamos chamar assim, como a Anvisa, de decidir isso. Por quê? Porque, ao contrário, por exemplo, o antibiótico. Quando a Anvisa fala, olha, esse antibiótico só pode ser vendido sob receita médica. O grande problema é que se todo mundo começar a usar antibiótico sem receita médica, esse antibiótico perde o poder dele e eu acabo causando dano a terceiros. Né? Se eu começo a consumir desenfreadamente antibiótico, esse antibiótico deixa de funcionar para a sociedade em geral. Então eu estou prejudicando outras pessoas. Agora, se a pessoa começa a usar drogas e provocar dano à própria saúde, ela não está passando esse dano à saúde dela para outras pessoas. Então não é um problema exclusivamente técnico, né? Não é um problema de saúde pública, como se coloca. Isso é uma grande falsidade. O problema das drogas é um problema de saúde individual, não é de saúde pública. O sujeito usar droga na casa dele, o sujeito usar álcool na casa dele, o sujeito usar maconha na casa dele, o sujeito usar crack na casa dele, não vai gerar dano à saúde de outra pessoa. É óbvio que sempre vem aquela conversa. Ah, mas ele pode usar droga, ficar doidão e matar alguém. Mas isso com álcool pode também. E ele vai ser punido pelo crime que ele praticar sob efeito do álcool e sob efeito do crack. Isso já existe. Isso não precisa criar nada. Isso já é assim. Né? Então, eu particularmente sou muito crítico aos critérios de deixar isso na mão de um órgão técnico como a Anvisa. Porém, né, a Anvisa não é tão livre assim como a gente imagina, porque existem tratados internacionais de repressão a determinadas drogas, que o Brasil assinou. E aí a Anvisa acaba ficando meio que de mãos atadas. Ela tem uma certa liberdade, né, como é no caso do lança-perfume, que é criminalizado, uma loucura, muitos países não é, e aqui é. Né? É como no caso da sálvia de Vinorum, que recentemente foi criminalizada e ninguém ficou sabendo. Recentemente, mais ou menos, já tem alguns anos. Tá? Recentemente, muito velho. Daime. E aí você coloca aquilo na Anvisa, e a Anvisa criminaliza, às vezes você nem fica sabendo. Se a pessoa não está acompanhando aquilo, é uma portaria. Né? Então, assim, se é uma droga menos comum, como foi o caso da sálvia de Vinorum, não houve nenhum tipo de repercussão. A imprensa nem falou disso. Meio que quem estava sabendo, os usuários talvez ficaram sabendo ali e tal. Então, é muito complicado, é muito fechado. Então, eu acho que o primeiro ponto nós temos que pensar isso numa discussão mais ampla, de Congresso Nacional, de lei mesmo. Né? Eu não sou a favor só de descriminalizar, sou a favor de legalizar, pelo menos a maioria absoluta das drogas. Tá? Para quem está assistindo e não sabe a diferença, quando eu descriminalizo, como muitos países fizeram, especialmente com a maconha, deixa de ser crime, mas continua proibido. Você não pode comprar no supermercado, não pode comprar na farmácia. Tem alguns países que colocam farmácia para vender drogas, drogaria, talvez faça algum sentido, né? Mas a grande questão quando você legaliza, ela pode ser vendida. Pode ter restrições, tá, gente? O álcool tem restrição, não pode ser vendido para menor. Se alguém respeita, aí é outro problema. Mas não pode ser vendido para menor. Então, claro que vai ter restrições. E aí nós vamos definir quais estabelecimentos vão poder vender. É farmácia? É bar? É supermercado?
né? Mesmo a Holanda, que já tem, quando a gente pensa em descriminalização das drogas, a gente pensa na Holanda, porque é uma referência, né, óbvia, mesmo na Holanda você não tem, no coffee shop não vende álcool. Né? Então, nós temos restrições. Pode-se criar, olha, vai ter um estabelecimento específico para vender drogas. Vai ter o outro que vende álcool. Não pode. Eu não vejo problema, tá? Mas vai lá. Mas tudo bem, você quer separar o álcool das outras drogas, separa. Então, é tudo uma questão de discussão política. Agora, eu particularmente acho que tem que ser por lei. Né? É algo talvez sério demais para a Anvisa fazer. Ela faz. Eu acho que ela tem que parar de criminalizar. Né? E talvez descriminalizar drogas assim, menos conhecidas. Mas uma maconha, por exemplo, eu acho inviável um órgão técnico assumir essa responsabilidade política. Isso vai ter que ser feito pelo Congresso. Tá? Isso vai ter que ser feito pelo Congresso. Agora, as pessoas precisam entender. Não é algo que interessa aos maconheiros. Tem essa lógica, né? Ao usuário. Só discute esse negócio quem é o usuário. Isso é uma bobagem sem tamanho. Né? Porque existe um mercado aí que está sendo desperdiçado, literalmente. Existem pessoas querendo comprar, existem pessoas querendo vender. Então, isso para a economia já é ruim, porque a gente não produz aquele mercado que existiria. E ainda é ruim porque o Estado tem que investir dinheiro na repressão. Então, aqui, mas eu vou deixar isso para as perguntas, depois, se vocês quiserem, que a gente enfrente essa questão. Mas eu não vejo. Isso é uma discussão política. E essas decisões políticas cabem ao Congresso. Agora, no nosso Congresso, se ele é conservador, não tem muito o que fazer, né? Gabriel, você tem um comentário? Não, eu acho que dá para emendar, aproveitando que o Túlio falou na persecução penal. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque antes disso, o Túlio, pelo que a gente percebeu da resposta dele, ele tem uma premissa mais no sentido da legitimidade da democracia. Questões nesse nível têm que ser obrigatoriamente de ser discursadas e debatidas em uma arena pública, na Casa Legislativa. Mas eu queria perguntar qual a percepção dele sobre essa discussão no judiciário, porque o que a gente está vendo hoje em dia é a provocação do STF via DPF e a DIN a respeito da liberação e descriminalização de drogas. Isso também não é casa do povo, isso não é Congresso, isso é uma discussão unilateral e monocrática, muitas vezes via liminar, né, a respeito de um tema que deveria ser debatido sobre o Congresso. Então eu queria saber a posição do Túlio a respeito dessa captura de discussão via STF. Ótima questão, foi muito bom você ter colocado essa questão realmente. Eu entendo o seguinte, os direitos fundamentais, eles não estão em pauta no Congresso Nacional. Eu acho que esse é um ponto. Não é? Existe uma Constituição que são traçados alguns limites ali que mesmo a maioria não pode passar por cima deles. Né? Então, por exemplo, pena de morte. Pena de morte não pode ser instituída mesmo se 100% do Congresso Nacional chegar e falar nós queremos pena de morte. Aí seria uma ruptura do sistema constitucional que nós temos. Né? Então, quando se cria um sistema político, depois de momentos, digamos assim, muito críticos na história de um país, se faz uma nova Constituição e ali se estabelece premissas que vão reger aquela sociedade a partir dali. E ali se estabelece limites. Não pode pena de morte, não pode isso, não pode aquilo. Então, quando a gente pensa em direitos fundamentais, e a liberdade é um direito fundamental, né, essas liberdades, elas são, sim, protegidas, deveriam, em tese, ser protegidas pelo Supremo Tribunal. Se é um direito constitucional meu, né, de ter a liberdade para agir da forma como eu queira, desde que eu não prejudique outra pessoa, em tese, o Supremo deveria resguardar esse meu direito. Né? Não faz. Então, eu entendo que, em relação às drogas, o Congresso ele é o foro específico para se discutir a criminalização. Certamente, indiscutivelmente, porque é uma decisão política muito séria, você está limitando a liberdade alheia. Agora, para expandir a liberdade, que é um direito constitucional, que é um direito fundamental, o Congresso pode fazê-lo, melhor seria se o Congresso fizesse, mas eu não vejo problema do próprio STF chegar e falar, olha, esta é uma garantia constitucional. A liberdade, desde que o sujeito não esteja lesando o bem jurídico alheio, desde que o sujeito não esteja prejudicando mais ninguém, é um direito individual, é um direito constitucional. E mesmo a totalidade do Congresso Nacional não pode se impor em relação a isso. Tá? Então, eu particularmente não vejo problema se o STF entender que eu não posso criminalizar o uso das drogas, porque isso realmente eu entendo como um grande direito constitucional do sujeito poder usar a saúde dele, usar o corpo dele, o direito ao próprio corpo dele, da forma como ele bem entender, desde que, obviamente, nós não estejamos falando de criança, que criança realmente não tem capacidade para decidir sobre o seu próprio corpo, nem sobre o seu patrimônio ele tem, quanto mais sobre
a sua integridade física. E, obviamente, desde que eu não provoque danos a terceiros. Não é? Quando a gente fala que o Supremo pode e até deve descriminalizar as drogas, obviamente o sujeito não vai poder fumar um baseado no ônibus. Não tem condição. Não é? Porque ali ele está realmente perturbando outras pessoas. Agora, na casa dele, ou num local onde as pessoas estão usando e todos são maiores, capazes de resolverem ir até ali. Né? Então, isso é da esfera da liberdade. E sendo esfera da liberdade, eu entendo que o STF deve agir. Né? Agora, para restringir a liberdade, aí não. Aí só o Congresso Nacional, e mesmo assim sem passar por cima da Constituição. Quer dizer, vejam, o direito constitucional, ele não é, digamos assim... o direito constitucional, ele não é simétrico. Eu acho que esse é o ponto. Né? E o que vale para garantir a liberdade não é o mesmo que vale para restringir a liberdade. Se o STF chegar amanhã e falar, tem que pôr mais uma droga aqui, claro que não pode, porque ele está restringindo a liberdade. E essas restrições de liberdade têm que ser discutidas na esfera pública por meio do Congresso Nacional, que são as pessoas eleitas para isso. E não a Anvisa, nem o STF. Né? Agora, se a Anvisa e o STF quiserem tirar as drogas, elas estão ampliando a liberdade. E ao ampliar a liberdade, aí eu acho mais do que razoável, não vejo problema não. Não, muito bem, essa é a minha pergunta mesmo, explicou muito bem. Gabriel, qual é a sua pergunta? Bom, aproveitando que o Túlio comentou sobre as implicações de gasto público, certo? Da persecução penal das pessoas que infringem o Código Penal por traficarem ou consumir, o que seja, portarem drogas. Então, aproveitando que o Túlio comentou isso, uma das consequências da Lei de Tóxicos de 2006 foi um aumento substancial da população privada de liberdade. E por conta da natureza da atuação das nossas polícias, a maior parte dos presos é preso em flagrante, normalmente portando pequenas quantidades de drogas, a maior parte jovens, a maior parte negros. No caso das mulheres, especificamente, em que o aumento foi ainda mais substancial do que no caso dos homens, a maior parte das réis foi presa tentando... A maior parte não, mas uma grande parte das réis foi presa tentando entrar em presídios, portando pequenas quantidades de drogas para seus maridos, namorados, o que seja. Então, o que eu queria perguntar era o seguinte: é possível, como uma resposta, pensar ainda dentro do estado em que as drogas estão criminalizadas, não falando aqui em descriminalização ou legalização. É possível pensar em alguns tipos de penas alternativas? Eu cito, por exemplo, o caso de brigas em estádios em que, em vez da pena privativa de liberdade, se usa uma pena restritiva de direitos. Normalmente, o sujeito que se envolve em brigas de estádios, brigas de torcidas, ele tem que comparecer a uma delegacia nos dias de jogos, por exemplo. Então, existe respaldo legal para esse tipo de aplicação? E se não, o que a gente precisa ver de uma reforma no Código de Processo Penal para que isso seja colocado em prática? Uma ótima pergunta também, porque trata de um ponto social sobre quem que paga esse preço pela criminalização. Né? A gente sabe que o problema da criminalização das drogas é que você vai recrutar essas pessoas que vão trabalhar no tráfico, no mercado das drogas, que é um mercado que existe aí, entre a população mais vulnerável, claro. Não é? É claro que existem traficantes de alta renda, né? de filhos de famílias estruturadas, com uma boa condição socioeconômica, mas a maioria não é dessas famílias, e a maior parte dos traficantes que vão ser presos é de baixa renda. E aí, claro, a gente cria um problema social ainda maior, né? Porque você aumenta aquele fosso econômico, aquele fosso social que existe. Eu, particularmente, não acho que essa política ela existe justamente porque são essas pessoas que fazem um trabalho, digamos assim, sujo de vender as drogas. Enquanto que a maioria, não vou dizer a maioria, mas enquanto uma parte substancial dos consumidores são das elites econômicas e sociais do país. Então, isso gera um problema gravíssimo, porque o traficante, em última análise, ele suporta uma pena imensa, uma pena grande, enquanto que o usuário, hoje,
no Brasil, ainda que continue sendo crime o uso das drogas, né, mas ele não tem uma pena privativa de liberdade, ele não tem prisão. Né? Então, na prática, ele vai sofrer uma repreensão verbal ali do juiz, alguma coisa do gênero. Então, isso aumenta muito o fosso. Se fosse o contrário, as chances de uma descriminalização ou as chances de tornar a pena do tráfico uma pena alternativa, uma pena substitutiva, seria muito maior. Porque nós teríamos as penas graves caindo. Imagina que a pena maior fosse a do usuário, por exemplo. Né? É claro que as elites sociais elas ficariam indignadas com isso e falar, meu filho, pobrezinho, né? Ele usa drogas, mas é gente boa, aquela coisa toda. E aí, logo haveria um clamor público, porque na hora que essas pessoas começassem a ser presas e sofrer com a prisão, haveria uma pressão política de cima das camadas sociais mais fortes para mudar a lei. Né? Como os traficantes, na sua grande maioria, pelo menos os presos, né? Muito traficante, rico, certamente, que não vai preso, né? Os atacadistas, vamos dizer assim. Mas como o traficante varejista, aquele que faz a distribuição das drogas e que normalmente é preso, né? Esse sofre a pena alta, mas ele é pobre, infelizmente, não há esse clamor social. Não há, porque a parcela que se insurgir contra isso, ela é muito insuficiente. A parcela social que poderia se insurgir quanto a isso, ela é muito frágil e ela não tem condições de se insurgir quanto a isso. Então, eu, sinceramente, acho que a tendência é até piorar. Todo o problema das drogas ser jogado nas costas do traficante. O discurso é esse. Né? O usuário é um pobrezinho, uma vítima, blá, 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 blá. E o traficante é o grande malvadão. Quando se tem um mercado. Existe o tráfico de drogas porque alguém quer comprar e alguém quer vender. Né? Então, enquanto existe isso, é uma grande sacanagem você punir o traficante e não punir o usuário. E isso é uma grande discussão. Veja, eu estou querendo descriminalizar para todos, eu não estou querendo punir o usuário como era antigamente, não. Entendam bem. Né? Eu só estou dizendo que se descriminalizou o problema das drogas em relação à parcela social rica, a parte rica da sociedade, que é o usuário, de uma forma geral, que usa suas drogas na balada com muita tranquilidade. Você vai numa balada, você vê as pessoas usando drogas com muita tranquilidade, sem um mínimo risco ali de ter algum problema mais sério. Não é? Enquanto que aquele indivíduo mais pobre é visto como traficante, e mesmo às vezes ele é flagrado com uma baixa quantidade de droga e é indiciado por tráfico de drogas. E aí ele tem que se virar para provar que ele só era usuário. Né? Então, assim, enquanto for assim, eu não sou otimista, acho até mais fácil descriminalizar algumas drogas do que isso. Né? Eu acho que a tendência é jogarem essa conta nas costas dos mais pobres, né? Falarem, não trafiquem. Né? O que é ingênuo, porque num país pobre como o nosso, num país desigual como o nosso, com tanta gente sem emprego, é óbvio que o tráfico de drogas vai sempre conseguir regimentar funcionários para trabalhar na empresa deles. Eles têm um potencial econômico para regimentar trabalhadores que a maioria das empresas não tem. Eu não tenho como concorrer no meu escritório se eu precisar pagar um sujeito ali para fazer um auxiliar de serviços gerais no meu escritório, eu não consigo pagar o que o tráfico paga. Não tem como, eu quebro o escritório no mesmo dia. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro. Então, e oferecem isso a pessoa que está desempregada, que numa situação econômica frágil, e que precisa sustentar uma família, que quer ter ascensão social, etc, etc. Né? Então, a sociedade quer lidar com o problema das drogas, ela quer proibir as drogas, mas jogando a conta toda nessa parcela da população, enquanto que o usuário é livre para usar. Vai funcionar? Claro que não. Isso é ingênuo, desculpa, mas isso é muito ingênuo. A pessoa achar que isso vai funcionar é uma ingenuidade absurda. Não vai funcionar, não tem como funcionar. Porque você está você está ameaçando justamente a parcela mais vulnerável. Eles têm muito a ganhar entrando para o tráfico. O usuário que tem muito a perder se você tivesse uma pena muito alta. Porque o usuário ia pensar, não vou usar as drogas porque posso ser preso, estou na faculdade, né? Não quero ter esse prejuízo na minha vida. Então, para o usuário, a pena de prisão é algo muito assustador. Para o traficante, não. Ele não tem muito a perder. Né? Então, infelizmente, eu não sou otimista, não. Eu acho que eles vão continuar empurrando a conta do problema das drogas para a parcela mais pobre da população mesmo. Que em última análise, sempre, na maioria das vezes, paga a conta mesmo. Entendi. Gabriel, você tem uma pergunta, uma complementação? Você
Tá mudo, cara. Não. Não, eu tenho uma pergunta, uma complementação a essa pergunta, principalmente por causa de quem leva a conta. Porque, tipo, assim que você falou quem leva a conta, eu estava pensando no projeto de lei anticrime do Sérgio Moro, onde dentre os vários institutos tinha aquele projeto de plea bargain. Tipo, eu sou um crítico do plea bargain porque eu não entendo ainda qual momento processual ele vai ser aplicado no Brasil. Se vai ser na fase de inquérito, se vai ser na fase pré-denúncia. Se for na fase pré-denúncia, ele vai dar um poder discricionário muito grande para o Ministério Público. Eu não entendi ainda quando é que vai ser aplicado. Mas eu ainda assim, eu acho que o Instituto tem um potencial absurdo para tirar os vulneráveis dessa equação de quem leva a conta. Porque, primeiro, ele permitiria uma nova formalidade de pena, uma transformação de medidas socioeducativas, ele tiraria as pessoas que estão em prisão preventiva e que não vão cumprir regime inicial fechado da prisão preventiva, que hoje essa é uma mazela do sistema prisional, né? A gente tem gente que vai cumprir em semiaberto preso preventivamente, que é, tipo, absurdo, é um absurdo. Mas eu queria entender a posição do Túlio a respeito de como o plea bargain se encaixaria nessa, ele amenizaria ou ele aumentaria essa desigualdade? O que ele pensa a respeito disso? Eu acho que vai aumentar, né? Porque o tráfico, por exemplo, ele não vai caber o ANPP, né? O Acordo de Não Persecução Penal não vai caber no tráfico, porque a pena mínima do tráfico é de 5 anos, né? E para você fazer o Acordo de Não Persecução, a pena mínima não pode ser superior, tem que ser inferior a 4 anos. E ser inferior a 4 anos equivale a ser igual ou inferior a 3. Né? Porque não existe pena de 3 anos, 6 meses no Código Penal. Né? Então, ele acaba sendo muito limitado, não vai poder ser aplicado em crimes violentos, aquela coisa toda. Então, o tráfico já está fora. Pelo menos o tráfico comum, não privilegiado, ele está totalmente fora. Né? Então, eu particularmente vejo que ele foi criado para se pegar crimes contra a administração pública, crimes de colarinho branco, de uma forma geral. Para a gente que advoga nessa área é bom. Não estou falando, né? De certa forma, agiliza o procedimento, a gente consegue. Mas, e não estou dizendo que deva-se acabar com isso, mas isso que você pôs é muito forte, é uma discricionariedade muito grande ao Ministério Público, indiscutivelmente, que vai poder jogar os termos da conversa na mesa e exigindo a confissão, e exigindo mais a confissão para que se faça o acordo. Uma confissão prévia, que às vezes ele confessa, e aí ele, para pegar o acordo, depois ele descumpre os termos do acordo, e ele é processado com base na confissão. Então, é um outro. Aí, se a gente entrar nessa história da coisa de uma persecução penal, é outro papo longo, né? Mas, assim, eu decididamente não vejo ele como um passo, digamos assim, um passo para se diminuir a desigualdade do sistema penal. Pelo contrário, eu vejo ele como um passo para se aumentar a desigualdade no sistema penal. Porque quem pratica crimes violentos não é 100%, obviamente. Nós temos muitas pessoas de classe alta que praticam homicídio e estupro, esse tipo de coisa. Né? Mas quem pratica roubo, por exemplo, quem pratica latrocínio, quem pratica extorsão mediante sequestro, né? Normalmente são pessoas das camadas mais baixas pela própria natureza do crime. Né? Um sujeito que vem de uma família estruturada, rico, de boa condição social, ele normalmente vai praticar crimes mais intelectuais, porque ele se expõe menos. Ele se expõe menos até uma legítima defesa. Então, quando a gente deixa os crimes violentos com pena privativa de liberdade e os crimes não violentos com acordo de não persecução penal, de certa forma a gente está aumentando esse fosso. Né? E o tráfico, mesmo não sendo praticado com violência, mas ele não entra, pelo menos, por conta da pena mínima do tráfico de drogas. E aí o tráfico de drogas fica junto com os crimes violentos. Né? O traficante fica colocado ao lado do latrocida, ele fica colocado ao lado do homicida, ao lado do estuprador. Então, isso é muito sério. Né? Mais uma vez, a gente insiste em tratar um problema de saúde pública. Drogas é um problema de saúde pública, sem dúvida. Né? Tem que ser resolvido com campanhas de esclarecimento, tem que ser resolvido com muito ensino, né, de ciência na escola. Né? As pessoas têm que saber os efeitos que as drogas produzem no organismo. Né? Hoje a gente vê as campanhas antidroga falando, droga faz mal, drogas estou fora, drogas, fuja de drogas. Não. Aí a pessoa, né, ouve aquilo a vida inteira. Aí ela vê o coleguinha fumando um baseado, aí ela olha pro coleguinha e fala assim, mas espera aí, tá quase normal, não tô entendendo, deixa eu ver o que é isso aí. Aí ele fuma um baseado e fala, peraí, não bateu. Quantas e quantas histórias a gente ouve da pessoa que vai fumar pela primeira vez, não bateu não. Não funciona, esse negócio não funciona comigo.
Porque ela acha que vai acontecer um negócio extraordinário, ela acha que vai alucinar, ela acha que vai ver o dragão do Game of Thrones chegando no lugar onde ela está. Não vai acontecer isso. Mas a sociedade, de uma forma geral, colocou isso na cabeça dela. Ela usa a maconha numa expectativa gigantesca de que ela vai ter uma alucinação, de que ela vai ter um negócio genial. Aí ela usa e ela acha que não é possível, né? Na cabeça dela, não é possível que essa proibição, todo esse discurso que foi feito até hoje é por causa disso aqui, né? Então, esse tipo de coisa descredencia o discurso médico, descredencia o discurso científico. Por quê? A pessoa usou ali a droga e não teve aquela coisa absurda que ela imaginava, ela pensa, todas as drogas são assim também. Me vê agora o crack aí, porque vocês me mentiram o tempo todo para mim. Né? E aí, todo o discurso, toda a publicidade que deveria ser informativa, né, que deveria explicar os efeitos da droga, acaba servindo até para, de certa forma, incentivar, porque a pessoa começa a achar que está na fase de experimentações, muitas vezes na adolescência, na pós-adolescência ali, querendo descobrir o mundo. Agora vai lá, se com a maconha mentiram para mim, com tudo vai mentir. E aí vão experimentar drogas aí que às vezes realmente tem uma potencialidade lesiva muito grande. Né? Então, as campanhas elas precisam ser informativas, elas precisam dar a real para a pessoa. Na real para o adolescente. O adolescente precisa entender o que vai acontecer. E não ser tratado como um tabu. Não faça isso. Né? É quase sexo antes do casamento. Para algumas pessoas. Não pode, por quê? Porque não pode, Deus não permite, Deus não proíbe. E aí a pessoa fica com aquilo. É um tabu. Né? Agora, no momento que ela rompe aquele tabu uma vez, ela ganha. É um castelinho de areia, porque aquilo desmorona. Agora, se você fala, olha, se você usar uma vez, você não vai morrer, não. Né? Mas se você usar esse troço todo dia, pode ser que você tenha câncer. A pessoa vai começar a pensar duas vezes. Né? Explicar, fazer uma política de redução de danos. Né? Muita gente não sabe, mas eu falo muito da maconha porque é a droga mais consumida no Brasil. Né? Então a gente tem que falar, e de baixa potencialidade. Mais consumida, vírgula. Né? Segunda mais, a mais consumida é o álcool. Né? Mas das ilícitas ela é a mais consumida. Então, muita gente tem problemas de saúde graves em relação à maconha, não pela maconha em si, mas pelo jeito que fuma a maconha. Porque a maconha pode ser fumada de N formas, pode ser inclusive ingerida, né? O famoso brigadeiro de maconha, né, que a pessoa come, etc. Então, muitas vezes a pessoa fuma aquele negócio ingerindo a fumaça, queima, né? Aí queima a cedinha, queima, não é nem uma cedinha, às vezes papel vagabundo ali, tá fumando aquele negócio. E aí, ele está ingerindo a toxicidade, que é muitas vezes do papel, né, da seda, e não da erva em si. Né? Se ele usasse, por exemplo, num vaporizador, talvez o dano a longo prazo à saúde dele seria infinitamente menor, talvez não seria infinitamente menor. Então, isso não é explicado. Por quê? Porque existe um tabu. Né? Não vamos falar de sexo, deixa as pessoas transarem sem camisinha, engravidarem e pegar doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque é tabu, não se deve falar de sexo. Né? Com as drogas é bem isso, é um tabu. E aí, deixa a pessoa morrer porque fica fumando papel cheio de troço. Essa maconha porcaria que vende aí, misturado com um monte de troço misturado. O traficante não tem selo da Anvisa na droga. Né? Então ele mistura ali para ganhar o dele. Não dá para confiar, não tem código de defesa do consumidor para ele. Minha droga não veio 100% droga, veio misturada com porcaria aqui. Não funciona, né? Beleza. Então, falando mais sobre drogas, a gente falou até agora da questão de saúde pública, da questão de acesso à informação, de acesso a mais, a periculosidade da droga em si. A questão é que, a parte da questão de saúde pública, tem a questão de como o tráfico de drogas serve como modelo de financiamento econômico para modelos de organização criminosa. Porque hoje a gente tem o crime organizado. O crime organizado, ele entende, o lucro dele vem da ilegalidade, porque, no caso, a criminalização das drogas serve praticamente como um modelo de propriedade informal, onde ela garante que apenas o crime organizado tem acesso a esse modelo de financiamento. Eu queria perguntar para o Túlio como ele vê a questão desse poder econômico do crime organizado e a questão de como prejudicar o poder econômico do crime organizado e como proteger o bem jurídico, saúde pública, por meio da criminalização. Como você lida a respeito dessa dicotomia? Eu vou começar pelo fim. Né? Eu rejeito veementemente o bem jurídico de saúde pública. Isso não existe. O que existe são saúdes individuais. Né? A saúde pública existe no antibiótico.
né? Porque se eu uso muito antibiótico, aquele antibiótico deixa de fazer efeito nas outras pessoas. Aí eu posso colocar em risco as outras pessoas. Ou na Covid, quando o sujeito pode transmitir para outras pessoas a doença. No caso das drogas, esse rótulo saúde pública, que todos os autores de direito penal usam fundamentar e dizer que as drogas devem ser criminalizadas, uma historinha, porque você não está lesando a saúde pública quando você usa uma droga. Você lesa a saúde individual. A sua saúde você pode lesar, mas nunca a saúde pública. Então, a partir desse rótulo, a gente cria essa guerra, né? Que se fala muito em guerra às drogas, para coibir as drogas. E aí entra todos os problemas econômicos que vão gerar o próprio crime organizado. E o crime organizado, hoje, boa parte do dinheiro do crime organizado está nas drogas, pelo simples fato de que as drogas são ilícitas. Não é? Aliás, se você me perguntar hoje quem que é o setor da sociedade que seria mais atingido negativamente com a descriminalização das drogas, os criminosos, obviamente. Né? Porque a partir do momento que ela se torna uma mercadoria lícita e ela entra para o mercado formal, eu não tenho mais por que ter, por exemplo, tráfico de armas. Hoje o tráfico de armas, boa parte dele, eu não vou falar toda, porque evidentemente não é toda, mas boa parte do tráfico de armas existe porque a droga é ilícita. Por que mais alguém compraria um fuzil? Para que alguém precisa de um fuzil no Brasil hoje? Basicamente, porque o sujeito monta um bunker num determinado morro e ele precisa ter um exército ali para proteger. E aí você precisa de fuzil, porque aí você precisa de arma de longo alcance. Né? Mas fuzil nem para roubar banco não serve. Porque é uma arma imprópria para você usar num roubar banco. A não ser que você fique de longe ali, sei lá. Aí já entra em outros problemas. Mas o fato é, boa parte do tráfico de armas, ele existe para satisfazer os traficantes de droga, porque a droga é ilícita. No momento que a droga se torna lícita, ela vira uma mercadoria como outra qualquer. A Ambev não precisa comprar fuzil. Porque para você vender álcool, você não precisa disputar mercado com... a Ambev disputa com a Heineken, ela não precisa de fuzil, ela não precisa de metralhador, não precisa de nada, porque eles disputam dentro do mercado. E é assim que as coisas se fazem. Né? Então, e ainda que o álcool provoque dano à saúde, mas é isso. Né? Então, o crime organizado hoje seria quem se sentiria mais. Até por isso eu acho que não se deve descriminalizar tudo de uma vez também. Tá? Eu sou francamente a favor de começar com a maconha, que vai ser uma discriminação normal, muitos países do mundo já mostraram que muda. A Califórnia, nos Estados Unidos, que é extremamente conservador, né? Já começaram a perceber que dá dinheiro, porque eles não são bobos, e sabem que o mercado das drogas gera um grande dinheiro, né? Em breve vão descriminalizar outras coisas, porque viram que o mundo não acabou. Então, eu acho que para as pessoas verem que o mundo não acaba, é importante começar com uma droga de grande repercussão. A maconha seria ela. Né? Descriminalizou a maconha. O mundo não acabou, já criou um mercado lícito ali das drogas. Que vai ter um mercado lícito, querendo ou não. E aí, claro, eu também não tenho ilusão de que os criminosos vão largar o crime por conta disso. Talvez alguns montem lá seu coffee shop e vão viver da venda lícita da maconha. Mas muitos não vão. Então eles vão migrar para outras atividades criminosas. Até porque nós temos muitas armas em circulação. Né? Então nós precisamos ter condições de nos adaptarmos a isso. Mas uma coisa é certa, no momento que você não tem dinheiro, ninguém sobrevive sem dinheiro. Né? Nenhuma empresa sobrevive sem dinheiro. Nenhuma empresa sobrevive com a sua mercadoria caindo o preço do dia para a noite, que é o que aconteceria automaticamente. Né? No momento que você tem uma droga, veja, as pessoas falam, mas vende cigarro do Paraguai. Vende, gente. Mas quantas pessoas compram cigarro do Paraguai? Né? Quantas pessoas compram uísque do Paraguai? Vende. É mais barato? Mas não é. E isso não é isso não justifica a pessoa ter um fuzil para fazer tráfico de cigarro do Paraguai. Um cara que faz isso não tem fuzil. Né? Então, o que vai acontecer? Basicamente, o preço vai reduzir, muito provavelmente deixa de ser ilícito, a qualidade vai ser vigiada, porque aí sim nós vamos ter uma vigilância em torno dessa qualidade dessa droga, e aí, no momento que nós tivermos isso, evidentemente, esse traficante, ou ele entra, ou ele se regulamenta licitamente, ou então ele vai para outra área, de outros crimes. Mas o problema é o dinheiro, ele não vai ter dinheiro. E se ele não tem dinheiro, ele vai ter que buscar uma outra atividade remunerada. Pode ser lícita ou ilícita.
né? Para a gente ver como é que essa dinâmica se daria, só descriminalizando, não tem outro jeito, né? Mas, obviamente, uma boa parcela delas vai acabar se tornando lícita. Eles não tem mercado para todo mundo, né? Não tem, esse é o ponto. Então, tratar a questão das drogas como um problema econômico também é uma forma muito racional de se lidar com o problema. É um problema econômico também, é um problema de mercado. Se você proibir hoje o chocolate, amanhã, automaticamente, o preço do chocolate sobe e você tem traficante de chocolate. Tem a questão do uísque também, a lei seca nos Estados Unidos, que é o exemplo mais crasso disso. Sem dúvida. Aliás, as pessoas morriam mais de cirrose durante a lei seca do que depois da lei seca. Por quê? Porque os destilados produzidos durante a lei seca eram de péssima qualidade. Eles eram clandestinos, não havia controle de qualidade das bebidas alcoólicas produzidas clandestinamente durante a lei seca. Aí as pessoas morriam mais de cirrose, mesmo, né, estando proibido o álcool em nome da saúde pública, em nome do bem comum, né, mas mesmo assim, mais pessoas morriam naquela época de cirrose do que depois. Então, às vezes você tem políticas públicas até bem intencionadas, mas elas são políticas ineficientes. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, né? O fato da pessoa ser bem intencionada não faz com que ela produza resultados positivos necessariamente. Muitas vezes tem pessoas muito bem intencionadas que produzem resultados ruins, né? E o caso das drogas é um bom exemplo disso. Às vezes eu vejo médicos, os profissionais de saúde pública de uma forma geral, eles são muito favoráveis à criminalização. Porque eles entendem muito de saúde pública, eles sabem que muitas drogas realmente produzem, a longo prazo, um dano à saúde muito grande, mas eles não entendem nada de vida social, né? Eles não é a área deles. E eles não percebem que não é simplesmente criminalizar que as pessoas param, né? Você quer ver o açúcar? O açúcar produz danos à saúde? Produz. A diabetes aí, às vezes se fala tem epidemia de diabetes por causa de açúcar, chocolate. Mas as pessoas continuam consumindo. Vão proibir o açúcar, então, para resolver o problema da diabetes no mundo? Será que vai funcionar? Né? Vamos proibir o chocolate? No dia seguinte. Isso não precisa dar 24 horas. Proibiu num dia, no outro já tem um traficante de açúcar, traficante de chocolate. Né? E aí você prendeu o sujeito que ele vendeu um choquito. Cara, isso não faz sentido. E ele vai vender. Isso é ótimo, né? Fazer um drops com isso aqui, botar no Instagram. Prendeu esse jeito que ele vendeu um choquito. Mas é isso. É isso que as pessoas não entendem. É tão ridículo você prender alguém porque ele vendeu um baseado de maconha, quanto prender alguém porque vendeu um choquito. Só que o choquito hoje é lícito. E o baseado não é. É isso. Quando as pessoas entenderem isso, a coisa fica muito mais tranquila de se lidar. Mas elas não trabalham com evidências científicas. Elas estão trabalhando com todo um tabu que se criou em torno da droga. Aí não tem jeito, porque não é uma discussão racional, é uma discussão emocional. A discussão que a gente vê em torno de drogas, ela não é baseada em estudos científicos, em fatos, nada. Ela é baseada em emoção. É algo irracional. Ela não parte da razão. Ela parte quase do impulso. Não, é um absurdo isso que você está defendendo. Às vezes a gente vai defender isso e as pessoas, elas babam de raiva, né? Mas elas não enfrentam os pontos. Elas não mostram objeções ao raciocínio. E é esse o ponto que tem que ser colocado. Eu sou extremamente aberto a qualquer tipo de debate. Mas nós precisamos debater dados, a gente não pode debater expectativas de ele vai fumar um baseado e vai morrer, mas aí você pergunta, mas peraí, quantas pessoas que você conhece ou que você já ouviu falar que existem relatos de que fumou um baseado e morreu? Não sei, mas não interessa. Não tem jeito, né? Esse que é o ponto. Muito bem. Gabriel, você tem uma pergunta? Túlio, aproveitando que você comentou sobre a estrutura financeira que está por trás do tráfico de drogas e que, portanto, é consequência da criminalização das drogas, da lei de tóxicos, a gente sabe, principalmente pela experiência do crescimento do PCC e como que a facção que era um grupo organizado de presos sai dos muros da carceragem, invade as ruas e toma primeiro as periferias de São Paulo e se expande pelo Brasil. A gente sabe por conta dessa experiência que a situação, as condições da carceragem, elas são potencializadoras do crescimento e
e do poder, de fato, que essas facções têm. É muito mais fácil você recrutar para o crime um sujeito que, além de preso e que, portanto, por todo o estigma que está acarretado a isso, já não tem muita perspectiva, e, além disso, ele não tem uma condição decente de saneamento dentro da cadeia, ele não tem, às vezes a própria família não tem muito dinheiro para visitá-lo, então o PCC ele dá um suporte a esse apenado de uma série de condições de subsistência, de segurança, e isso facilita muito o recrutamento. A gente sabe disso. No entanto, a gente sabe também, por uma série de relatórios do TCU, isso chegou a ser bem noticiado em 2019, que os estados que recebem os repasses do Fundo Penitenciário Nacional não executam as obras tanto de melhoramento quanto de expansão de vagas conforme acordado com o fundo. Eu não... E aqui é uma questão minha. Eu não sei se isso é um problema das autoridades estaduais com um certo medo de sofrer represálias mesmo da opinião pública, porque, poxa, você está gastando esse dinheiro com criminoso. Mas aí eu queria saber de você como que você enxerga essa situação. É um problema da sociedade civil? É um problema de falta de conhecimento dos detalhes mais fundos da questão? Ou é simplesmente um problema de vontade política, porque os governadores não conseguem se acertar com os prefeitos, porque também ninguém quer ter uma cadeia na cidade dele? Como que você enxerga essa situação? Eu não sei te dizer exatamente onde esse dinheiro se perde, né? Não sou um especialista nisso, isso é mais o direito administrativo, provavelmente, que o direito penal, de onde que esse dinheiro... Túlio, ele só não é investido. Como? O dinheiro não é perdido, ele só não é investido. Não, ele só não é investido naquilo, é contingenciado. Né? Contingenciado puramente. Então, provavelmente é uma escolha política por conta de voto, né? A gente sabe que construir cadeia, construir presídio nunca dá voto. Pelo contrário, tira voto, né? Porque se o sujeito construir um presídio perto do meu bairro aqui, eu mesmo não quero. Ninguém quer ser vizinho de uma penitenciária ou de um presídio. Então, e é algo que, quando não tira o voto, também não cria. Quem talvez os familiares dos presos ficarem sabendo, podem gostar e votar. Mas a grande maioria das pessoas pensa o problema penal como um problema repressivo, não um problema ressocializador, coisa parecida, né? Então, voto certamente não dá. E se o sujeito tem uma verba para gastar e, de certa forma, ele consegue ter a possibilidade de gastar construindo um viaduto ou construindo um presídio, não tenha dúvida, ele vai construir um viaduto, não menor dúvida que ele fará isso, porque é a decisão política que vai lhe dar maior retorno em termos de votos, em termos de opinião pública e tudo, né? Então, em relação a isso, não tem a menor dúvida. Agora, o problema das drogas, voltando a esse ponto, ele é um problema que piora a situação da superlotação carcerária. Porque nós temos muitas pessoas que estão presas ali que simplesmente não deveriam estar, se a gente pensar em termos de por vender, por traficar maconha, coisa. E as penas são gigantescas. A pena mínima é de 5 anos no tráfico. Mínima. Para que você tenha uma ideia, a pena mínima do estupro é de 6 anos. A pena mínima do homicídio simples é de 6 anos. Então, a pena mínima do tráfico de drogas é próxima do estupro e do homicídio. É um negócio sem sentido, né? E aí você superlota a carceragem, os presídios, o sistema penal e fornece o quê? Mão de obra infinita para facções criminosas. É mão de obra infinita. Porque a família do cara está em casa, com um filho pequeno às vezes, né, passando necessidade, e ele está numa situação de absoluto descaso público, porque a maioria do sistema penitenciário nosso é de absoluto descaso. Então, assim, ele não tem mais por que, sei lá, de alguma forma, seguir as regras do Estado. O Estado não deu uma luz no fim do túnel para ele. Então, ele vai ser facilmente arregimentado pelo PCC, tá? Ou por alguma igreja evangélica. Também, que aí vão falar, é melhor que seja pela igreja. Eu também acho, né? Mas também é um outro problema, né? Ele está numa situação muito vulnerável. Muito vulnerável. E aí, esse indivíduo que está nessa situação vulnerável,
ele vai ter basicamente a opção de se converter para uma igreja evangélica e tentar mudar de vida, e a família dele não ter dinheiro, não ter condição durante aquele período, ou ele vai ter a opção de ir para uma facção criminosa e, eventualmente, conseguir ganhar algum dinheiro ali e melhorar a situação. Então, assim, o sistema fornece as condições para que essas facções criminosas floresçam. Né? Tem como resolver, eu acho que tem como minimizar esse problema. Né? Cada vez quando a gente prende alguém, hoje, a gente está potencializando muitas vezes um problema. A prisão, ela, infelizmente, na maioria das vezes, ela não resolve problema nenhum, ela potencializa. O sujeito é preso por ter traficado né, uns baseados aí, ou uma bucha de maconha, e aí depois vai lá para o sistema e sai de lá dentro de uma facção criminosa, algumas vezes, não vou dizer muitas, mas algumas vezes certamente, e com um potencial lesivo à sociedade muito maior. Né? Então, assim, nós estamos criando as condições favoráveis. É claro que sozinho não gera. Né? E longe aqui de querer justificar o comportamento dessas facções. Tá? Longe de querer justificar, mas a gente tem que entendê-las. Né? Porque há uma tendência de se querer resolver todos os problemas com maior repressão. Vamos aumentar a pena, vamos punir com mais força, etc, etc. Só que esta é uma solução que não resolve. Por quê? À medida que você aumenta a pena, é o negócio do tráfico. Você pode falar assim, tem muito traficante ainda, porque a pena é só de 5 anos. Vamos dobrar, vamos aumentar para 10 anos. O que vai acontecer? Você vai ter mais gente na cadeia, você vai ter o aumento do preço da droga, e no momento que o preço da droga aumenta, mais gente se interessa em entrar para o tráfico. Isso é mercado, puro e simples. As pessoas têm que entender. No momento em que você proíbe algo, você está aumentando o preço. Se você aumenta a pena, você aumenta mais o preço. Só que quando você aumenta o preço, você atrai mais gente para trabalhar naquele mercado. É óbvio, é um mercado muito estimulante, né? Do ponto de vista econômico. Você vai falar, moralmente não é. Moralmente pode não ser, mas economicamente é muito estimulante. Você vai atrair, inevitavelmente, um batalhão de pessoas querendo trabalhar naquilo. Né? E aí você vai recriminar essas pessoas moralmente. Mas, assim, quais as opções de vida que ela tem? Né? Então, assim, insisto, não tem negócio que vai conseguir concorrer com esse mercado ilícito. Em termos de oferecer um salário maior ou ao menos próximo. Não vai, porque o mercado ilícito gera muito dinheiro em função justamente da sua ilicitude. Né? No momento que você legaliza, aquele preço baixa. E esse é um ponto. E aí você enfraquece. Por quê? Porque sem dinheiro no crime, com preço baixo e sem dinheiro, não tem dinheiro para arma, não tem dinheiro para subornar polícia, para subornar Ministério Público, para subornar juiz. É caro, não é barato você comprar um habeas corpus. Então, no momento que o sujeito não tem dinheiro, porque a fonte de riqueza dele acabou, porque passou a ser lícita, e o cara da padaria consegue vender maconha mais barato que ele, aí como que eles vão fazer? Né? Então, é tentar resolver o problema de forma inteligente. Né? Mas, hoje, as pessoas querem repressão. Né? Até o ministro da Saúde brasileiro é um general. Né? Então, nós temos hoje, a cabeça das pessoas vamos resolver tudo com força bruta. É isso, vamos resolver tudo com pessoas que têm uma formação em segurança pública, ou em militarismo. É uma militarização da saúde pública, e aí não tem jeito. Não tem saída quando um problema de saúde é militarizado, seja na questão das drogas, seja na questão do combate a uma epidemia. Não tem como sair, não é uma discussão racional. É esse que é o ponto. Né? Mas é um discurso populista que é muito mais palatável para a maioria das pessoas do que um discurso mais racional. Né? É muito mais fácil você ganhar curtidas nas redes sociais ou você ganhar ibope falando, né, aplausos de uma forma geral, falando tem que matar traficante machuca as criancinhas, coloca as criancinhas em risco. Cara, é isso que as pessoas querem ouvir. Não é? Por mais ineficiente que seja. Mas elas querem o quê? Elas querem uma resposta emocional para o problema delas. Elas não querem algo que necessariamente funcione ou que reduza o problema. Elas querem extravasar um sentimento que às vezes é um sentimento
Real! Qualquer família que teve seus filhos, né, viciados especialmente em drogas pesadas, elas vão ter uma indignação muito grande. Né? Só que esse agir passional, esse agir emocional, não vai resolver o problema. Né? Pelo contrário, pode agravá-lo. Enquanto nós trabalharmos emocionalmente, nós corremos o risco de agravar o problema e não de resolvê-lo. Esse que é o ponto. Não, é só uma observação a esse comentário sobre resposta passional. Isso também não está só na nossa política macro, tipo a junção dos estados e ente federativo contra o crime organizado. Isso também está descendo alguns degraus na escala municipal e estadual. Tem um artigo que eu gosto muito, que eu sempre cito quando é possível para essa questão de flagrantes e drogas, que é um artigo do Instituto Brasileiro de Jurimetria, que ele escancara a política de flagrante no tráfico de drogas no município de São Paulo e no estado de São Paulo. Ele comprova, ele analisa uns 3, 4 mil inquéritos policiais, boletins de ocorrência, e percebe que 70% deles não foi mediante investigação, foi meio flagrante. Então, tipo, é puramente flagrante. A gente não tem uma política investigativa, a gente não tem uma política criminal bem desenhada. Toda a nossa sequência de persecução penal hoje no estado de São Paulo, ela advém de uma política de flagrante, de observação e imediatidão. Não é nada tipo, planejado em si. Então, isso já é um sinalzinho de alerta sobre quais os rumos da nossa política criminal a respeito disso. Porque se é assim no Brasil, em São Paulo, que é um estado com uma política relativamente bem organizada, uma polícia relativamente bem organizada, eu imagino como é em outros estados com uma polícia não tão bem organizada assim. Ainda mais no Rio de Janeiro, que quando fizeram a reforma lá, quando fizeram aquela intervenção, perceberam que a estrutura da polícia militar deles era completamente disfuncional. Eles tinham mais sargento do que soldado. Então, tipo, realmente é uma situação a ser analisada. Surreal. Surreal. Não, é absolutamente surreal. Eu queria fazer, até aproveitando esse seu gancho, tem um comentário interessante, que na época eu ainda dava aula na PUC, eu tive um orientando de iniciação científica, que ele era policial militar e ele queria estudar drogas. E a gente fez uma pesquisa interessante, que era pegar os boletins de ocorrência dentro da região da Avenida do Contorno aqui em Belo Horizonte. Para quem não conhece Belo Horizonte tem uma avenida que literalmente contorna o hipercentro aqui de Belo Horizonte. E nós temos a região do Baixo Centro, vamos dizer assim, que é mais pobre, e a região da Savassi, que é uma região mais rica, né, onde as elites frequentam. E a gente tinha uma premissa, a gente tinha uma hipótese de que se a gente pegasse os boletins de ocorrência dessa região, de dentro da Avenida do Contorno, na região da rodoviária, na região mais pobre, nós encontraríamos tráfico de drogas. E na região da Savassi, nós encontraríamos uso de drogas. Né? Na época ainda havia até, eu acho até que era sob a lei antiga, então o uso ainda era mais crime do que é hoje. E aí ele foi fazer a pesquisa, pegou lá, limitou o tempo, o espaço estava limitado, era dentro da Avenida do Contorno, mas ele limitou o tempo lá, falou, vamos pegar aqui o período tal a tal. E aí nós vamos ver, né, os boletins de ocorrência. Nossa premissa foi totalmente falsa. Né? A gente achava que na zona sul era uso, e na zona mais pobre seria tráfico. Nada disso. Na região da rodoviária, era muitos usuários, a maioria absoluta era usuário de drogas. E na região da Savassi não havia drogas. Simplesmente havia, aqui em Belo Horizonte, nunca se tinha flagrante na região da Savassi. É um negócio impressionante. Não se encontrava drogas. Para dizer que a gente não encontrou nenhum, foi encontrado um. Aí a gente falou, peraí, vamos ver, vamos ler esse caso, porque é um negócio excepcional, deve ter algo muito diferente. E tinha. O sujeito tinha estacionado o veículo dele no local proibido, e aí chegou a polícia lá e falou assim, amigo, seu carro está no local errado, vou te multar, tira ele daqui agora, senão eu vou te multar. E aí ele desceu, foi discutir com o policial, falou, não, vai multar não, sabe com quem você está falando, aquela coisa toda. O policial foi dar uma dura nele, revistou e achou a droga. E aí foi uso. Né? Claro que não preciso dizer onde que está o tráfico de drogas na cidade, então. Né? Se não está dentro da região do hipercentro, provavelmente deve estar nas favelas, nas regiões mais pobres, os bairros mais pobres, aí onde deve se dar os flagrantes do tráfico. Né? Mas isso é muito perverso, porque mostra a própria seletividade do sistema. Você vai encontrar drogas onde você procura, óbvio. Né? É muita ilusão achar que não existe droga na Savassi. É óbvio que existe. Por que só encontra na região mais pobre do centro? Porque é lá que se procura, é lá que se fazem batidas. Né? Então, não há investigação, como você muito bem colocou,
né? É totalmente baseado em flagrante, mas num flagrante, antes de tudo, em que se escolhe onde se vai dar as batidas. Se escolhe... O problema é esse, né? Porque se no momento em que você chegar numa boate de Zona Sul, de altamente frequentada pelas elites, e se der um flagrante, encontrar pessoas ali cheirando cocaína, usando maconha, usando todo tipo de droga, o que vai acontecer? No dia seguinte, haverá um clamor público falando de abuso policial, que é um absurdo a polícia entrar na boate, revistar todo mundo, né? Coisas que é frequente, coisa que é absolutamente frequente, mas bem escolhidos lugares. Então, infelizmente, a política de drogas, ela existe porque se faz vista grossa em relação à população mais rica, e em relação à população mais pobre, toda a repressão é realizada. E esse é um ponto que a gente nunca pode jogar para debaixo do tapete. O público-alvo da guerra às drogas é muito bem escolhido. Não é aleatório. Se tem uma coisa que ele não é aleatório, né? Isso a gente tem que ter muito em mente para discutir drogas. Será que se ele fosse aleatório, será que ele pegasse todo mundo igualmente como tráfico de drogas? Será que as drogas seriam um crime ainda? Será que o tráfico de drogas teria a pena mínima de 5 anos? Ou ele só tem pena mínima de 5 anos porque esse público é tão bem escolhido? Essa é uma pergunta que a gente deixa no ar, né? Eu sei a resposta, né? Mas talvez alguém ache que a resposta é diferente, não sei, né? Mas eu sei muito bem a resposta. Muito bem. Você tem uma consideração final nesse programa, antes de a gente encerrar? Eu queria agradecer o convite, eu acho que esse tema nunca é demais debatê-los. Eu acho que a minha consideração final é que hoje, no momento político atual no Brasil, eu vejo essa discussão muito difícil, muito distante de se tornar uma realidade, não é? Mas que tem que ser feita, nem por isso deve deixar de ser feita. Né? Acho também que um ponto que é importante falar é que muitas vezes essa discussão sobre discriminação das drogas ainda é vista muito como uma pauta de esquerda, uma pauta de movimentos sociais ou de coisa do gênero. E a direita se esquece que existe todo um mercado em torno disso, né? que gera impostos, gera riqueza na economia e que está sendo criminalizado por uma discussão meramente moral. Né? Então, esse eu acho que é um outro ponto. Eu acho que a discriminação das drogas não é um problema de esquerda ou de direita. Eu acho que a discriminação das drogas é um problema de liberdades individuais. É uma escolha entre um Estado autoritário que intervém na vida do indivíduo de forma paternalista para dizer o que ele pode ou não fazer com o seu próprio corpo, ou é uma discussão entre liberdade, um Estado liberal que aceita que as pessoas disponham de seus próprios corpos, né, da forma como acharem mais justo, desde que, evidentemente, não lesem o bem jurídico do coleguinha, que não lesem a saúde do coleguinha e que respeitem as crianças, né, e os adolescentes, etc. Né? Mas fora isso, é isso. Eu acho que a gente tem que parar de pensar essas pautas como de um partido específico ou de um espectro político específico. Ainda mais no Brasil hoje, tão polarizado entre extremos. Né? Nós temos que pensar que esta é uma pauta para além de ideologias econômicas, né? É uma pauta de direitos individuais. É uma pauta que interessa a todos aqueles que primam pela liberdade das pessoas de disporem de seu próprio corpo, desde que, evidentemente, não afetem aos demais. No mais, eu fico à disposição de todo mundo, fazer aqui a propaganda do meu canal também, né? Temos por favor. A Túlio Viana TV aqui no YouTube, depois talvez vocês procurem, é muito simples, né? Túlio Viana TV aí, e lá tem muitos vídeos, tem vídeos de opinião, né? Sobre temas polêmicos, inclusive sobre drogas, né? Mas aborto, outros temas de liberdades individuais, né? Prostituição, legalização da prostituição, que é outro tema ótimo, né? Então todos esses temas eu discuto lá no canal, porque é isso, as liberdades individuais é uma questão, para mim, do ponto de vista político, que é muito além da própria questão econômica. Né? Se você, eu acho que a grande divisão não é quem é a favor do Estado intervir na economia ou quem não é. Eu acho que a grande divisão é quem é a favor do Estado intervir no corpo das pessoas, dizendo que elas podem fazer com ele, e quem não é. Quem acha que as pessoas têm que ser livres. Né? Como eu acho que as pessoas devem ser livres para gozar do seu próprio corpo, para usar seu próprio corpo como bem entender. Bom, é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Quero agradecer e parabenizar vocês do trabalho. Eu acho que colocar essa discussão em pauta é muito bacana. Valeu mesmo. Muito obrigado. Gabriel? Muitíssimo obrigado.
Então, gente, quando a gente começou esse projeto, esse era nosso objetivo final mesmo, promover um debate técnico e responsável a respeito de temas sensíveis. E quando a gente começou isso, a gente estava no auge da agenda de reformas, uns 2 anos atrás. Tipo, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Eu ainda acho que eu estou vivendo um pesadelo e que uma hora eu vou acordar na minha cama nos anos 90, mas eu não sei, cara, eu não sei. Mas nisso a gente vai lidando um passo de cada vez, uma discussão de cada vez. O Túlio, ele agraciou esse episódio com essa discussão sensacional a respeito. Eu queria ter colocado mais coisa, Ana, a respeito da institucionalização da polícia, como a polícia é organizada, como o poder coercitivo ele é exercido institucionalmente, mas isso ia mudar muito a discussão, isso fica para um próximo tema, quando a gente vai abordar a reforma da polícia, porque em algum momento a gente vai abordar a reforma da polícia. E, bom, gente, eu queria agradecer a atenção de todos, eu queria recomendar a vocês os outros vídeos do nosso canal a respeito de agenda de reformas, em especial do Alexandre Schwartzman, do Marcos Lisboa. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela participação do Túlio, obrigado pela participação do Gabriel, e até a próxima, pessoal.